Hoje, a gente vai mergulhar num dos pilares mais fascinantes e cruciais de qualquer sistema de justiça: as regras que decidem o que é e o que não é verdade dentro de um tribunal. Sabe como é, né? Naqueles filmes de séries policiais, parece tudo muito simples. O herói encontra a prova definitiva e pronto, caso encerrado. Mas olha, na vida real, a história é bem mais complicada. Essa jornada, da poeira da cena do crime até o martelo do juiz, é governada por um conjunto super rigoroso de regras. Regras de prova, feitas para garantir a busca pela verdade, seja justa, precisa e, claro, legal. Vamos começar do começo, então. Tudo começa aqui. Antes de qualquer acusação, de qualquer julgamento, é nesse ponto zero que as primeiras peças do quebra-cabeça da verdade são encontradas. Antes mesmo de se procurar um culpado, a justiça precisa responder uma pergunta fundamental. Peraí, aconteceu mesmo um crime aqui? Esse é o princípio do corpo de delito. E não estamos falando necessariamente de um corpo humano, viu? Mas sim do conjunto das provas materiais que confirmam a existência de um crime. A lei é bem clara quanto a isso. Se um crime deixa rastros ou vestígios, como diz o Código de Processo Penal, a análise pericial é indispensável. Essas são as pecinhas iniciais do nosso quebra-cabeça, a matéria-prima de toda a investigação. Mas quem é que garante que esses vestígios são coletados, analisados e interpretados do jeito certo? Bom, é aí que entram os peritos. O perito é como se fosse um tradutor para a justiça. A função dele não é nem acusar, nem defender. É usar o conhecimento técnico para fazer as evidências falarem e, com isso, guiar a decisão do juiz. Pensa só na blindagem que a lei cria em volta do perito. As mesmas regras de imparcialidade que valem para os juízes, valem para eles. Nem a acusação, nem a defesa podem dar pitaco na escolha. O objetivo é um só: garantir que a análise técnica seja absolutamente neutra. Ok, com os vestígios analisados e os laudos na mão, a gente sai do laboratório e vai para o tribunal. Agora a pergunta é: como um juiz decide o que tudo isso significa? Essa é a grande questão, né? No mar de provas, testemunhas, documentos, laudos, confissões, como é que o juiz dá valor para cada uma delas? A resposta para isso está no sistema de valoração da prova que é adotado. E aqui a gente vê uma evolução fascinante do direito. Antigamente, no sistema de prova tarifada, era como se a lei desse uma nota, uma pontuação fixa para cada prova. O juiz era quase um matemático. A mudança para o sistema atual, o do livre convencimento motivado, é muito mais que um detalhe técnico, é uma revolução de pensamento. Hoje, o juiz tem liberdade para pesar as provas como um detetive, sabe? Mas com uma regra de ouro. Ele precisa justificar cada passo do raciocínio dele, mostrando que a decisão se baseia na lógica e não num simples "eu acho". Esse trecho da lei é o coração do nosso sistema. A convicção do juiz é livre, mas não é um palpite. Ela tem que ser construída em cima das provas do processo e, mais importante ainda, ser explicada de um jeito lógico. Agora, vamos para um conceito que parece que saiu de um filme de espionagem, mas é um princípio legal seríssimo: a teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma prova ilícita é aquela que já nasce de uma ilegalidade. Pensa numa escuta telefônica sem ordem do juiz, ou uma busca na casa de alguém sem mandado. A Constituição é bem clara: esse tipo de prova não pode ser usada no processo. E aí vem a consequência. Se a árvore, que é a prova original, está envenenada pela ilegalidade, todos os frutos que ela gerar também vão estar contaminados. Por exemplo, se uma confissão obtida sob tortura, que é a árvore envenenada, leva a polícia a encontrar a arma do crime, que é o fruto, tanto a confissão quanto a arma podem ser jogadas fora. Mas essa regra não é 100% absoluta. Existem algumas exceções lógicas. Se a polícia chegasse na mesma arma do crime pelo depoimento de uma testemunha que não tem nada a ver com a história, essa prova seria válida. Do mesmo jeito, se ficasse provado que a arma seria encontrada de qualquer forma por meios legais, ela também poderia ser admitida. Certo. A prova é legal. Mas como a gente garante que a evidência que chega lá no tribunal é a mesmíssima que foi coletada na cena do crime sem nenhuma alteração? Essa pergunta é simplesmente fundamental. A integridade da prova física é tudo. E para responder a isso, o sistema jurídico criou um procedimento super rigoroso chamado cadeia de custódia. A cadeia de custódia é basicamente a biografia da prova. É um registro minucioso de quem tocou na prova, quando, onde e por quê, a cada passo do caminho. A lei detalha 10 etapas, mas a gente pode resumir a jornada assim. Desde o momento em que um policial reconhece um objeto como um vestígio, cada passo é documentado.
cada saquinho é lacrado, cada transferência é registrada. Qualquer quebra nessa corrente pode simplesmente invalidar a prova. Depois de ver tudo isso, fica bem claro que essas regras não são meros detalhes burocráticos, né? Elas são a essência do que a gente chama de devido processo legal. Chamar essas regras de tecnicalidades é ignorar o propósito fundamental delas. Elas existem para evitar erros judiciais, para proteger direitos fundamentais e para garantir que o poder do Estado seja usado dentro dos limites da lei. Então, o ponto principal é este. O jeito como a verdade é buscada importa tanto quanto a própria verdade. O objetivo não é condenar a qualquer custo, mas sim chegar a um veredito justo, com base em provas sólidas e que foram obtidas do jeito certo. E fica aqui uma reflexão final. Esse dilema está no centro de toda a teoria da prova. As regras complexas que a gente viu hoje são a resposta do sistema a essa pergunta, uma tentativa de equilibrar a busca pela justiça com a proteção dos direitos de todo mundo. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.